paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. O pessoal está atrasado. Sexta-feira o trânsito é tão difícil, principalmente para essa regional. Vamos apresentar o servo do Senhor, que estará fazendo uso da palavra, pois já cantamos, já oramos, já meditamos, agradecendo a Deus pela oportunidade de louvar o Senhor no templo. Ore comigo. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que temos realizado essa noite, ó Deus, nesse culto de adoração. E agora, Senhor, preparados para recebermos a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja, para a edificação da nossa fé. Senhor, estende as tuas poderosas mãos sobre nós, a que possamos, Pai, abrir os nossos corações, ficarmos com os nossos ouvidos atentos para receber a mensagem da palavra de Deus. Usa, Senhor, o teu servo como instrumento para falar tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir na mensagem de hoje. É o que nós te pedimos, Pai, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Com a igreja, pastor Paulo César, para nos falar de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que se sentem e já agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor. Quantos estão alegres por estarem na presença de Deus nessa noite? Pode expressar sua gratidão. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que nós, de sua parte, já ouvimos aqui, não é? Belos louvores que expressaram a grandeza e a santidade do nosso Deus. Quero agradecer também aqui a diretoria da nossa igreja, na pessoa do pastor Clementino, os demais obreiros que aqui estão, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, contribuindo no culto de ensino com a palavra de Deus. Me sinto alegre, me sinto honrado de aqui estar. Cumprimento a todos os dirigentes de congregação da Regional 6, na pessoa do pastor Walter, dirigente da congregação do Ponte Alta, sede da Regional. Meus amados, eu quero pedir aos queridos que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos meditar aqui em uma palavra muito conhecida de toda a igreja, mas que eu tenho certeza que o Senhor falará conosco, porque é a sua palavra, e a sua palavra, ela não volta vazia. Amém, amados? Todos acharam? Eu vou fazer aqui a leitura de uma passagem que vai até o verso de número 8. Então, os irmãos, acompanhem visualmente com a sua Bíblia, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor
dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus. Somente até aqui, meus amados, todos nós conhecemos essa passagem das Escrituras. Nós estamos diante de um livro que é um dos livros mais comentados, não é, do Antigo Testamento, profeta Isaías. Alguns estudiosos até acabam dizendo que esse livro, ele é um livro que tem a maior quantidade, não é, de referências no Novo Testamento. Por isso é até chamado de Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. São 66 capítulos esse livro, e as suas profecias são chamadas também de profecias messiânicas, não é? Por isso que nós temos esse apelido para esse profeta, o profeta messiânico, ou seja, foi o profeta que mais comentou, que mais profetizou, que mais proferiu mensagens sobre o nascimento de Jesus. E nós vemos no Novo Testamento o próprio Cristo mencionando em diversas passagens algumas das suas profecias. Então o profeta Isaías, ele profetizou no finalzinho do século 7, início do século 8 antes de Cristo, e esse profeta, entre os outros reis com quem ele teve contato, é esse rei mencionado no verso 1, o rei Uzias. Vale lembrar também que esse profeta, ele profetiza para o reino do sul. Portanto, ele está junto às tribos que estavam ali no Reino do Sul e estava profetizando sobre diversas situações que tanto se cumpriram nos dias do profeta, quanto depois, muitos anos depois dele morrer. Então foi um profeta que o próprio nome, né, Yahvé salva, esse é o significado do nome do profeta Isaías. Então é um profeta que tem muito conteúdo, teve muitas mensagens que nós apreciamos e temos a edificação ao lermos. Então, quando nós estamos aqui nesse capítulo, esse capítulo é bom também lembrar que o livro de Isaías, ele não está sendo apresentado de uma forma cronológica. Portanto, aqui no capítulo 6, nós temos a chamada do profeta, mas dos capítulos 1 ao 5, ele já está profetizando, não é? Mas o livro não está sendo apresentado a nós de uma forma cronológica. Mas no capítulo 6, então, tem a sua chamada. A sua chamada. Deus o marca de uma forma extraordinária. Ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Ele fala sobre seres angelicais, seres celestiais, ele fala da glória do Senhor, ele fala do seu trono, e ele constata algumas coisas interessantes, né? Que ele é um pecador, ele é um homem de lábios impuros, e ele habita no meio de um povo que também tem lábios impuros, e ele recebe um toque de uma tenaz, de uma brasa viva nos seus lábios para a purificação do seu pecado. E depois de tudo aquilo que ele vê, que ele contempla, ele também ouve a voz do Senhor bradando, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ora, depois de tudo que Isaías viu,
depois de tudo que Isaías contemplou, depois de toda a glória revelada, depois desse mistério que estava encoberto, que foi a ele apresentado, ele só tinha uma reação. Qual era a reação? Se apresentar para o serviço, se apresentar para o trabalho e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então esse aqui é o desfecho, né, do capítulo 6, nesse ponto da chamada do profeta Isaías. Eu quero aqui fazer, amados, algumas considerações, especificamente no verso de número 1. Eu quero que você me ajude olhando aí para o verso 1, para que você entenda aquilo que será apresentado. Então a expressão, no ano em que o rei Uzias morreu. Eu achei aqui nessa expressão, irmãos, algo de muito valor. Então eu penso que essa informação, ela não pode ser ignorada. Nós não podemos passar por essa afirmação aqui de qualquer maneira, né, de uma forma desapercebida. Então veja, no ano em que o rei Uzias morreu. Então esse ponto aqui é que nós vamos nos deter nesse primeiro momento. Então dentro dessa narrativa, né, da chamada de Isaías, o profeta, ele registra a morte do rei. E eu fiquei aqui pensando durante a semana nesse ponto. Por que que na chamada de Isaías, no momento épico, no momento histórico, no momento de impacto, no momento onde a glória de Deus foi revelada, foi apresentada a ele, por que que ele cita a morte do rei? O que a morte do rei Uzias tem a ver, qual a conexão com aquela visão ou com a chamada de Isaías? Então, a pergunta que eu gostaria de deixar aqui inicialmente dessa preleção é que essa informação, ela é importante. Existe entre a morte de Uzias alguma conexão com o que está sendo apresentado para o profeta? Porque o que foi apresentado para Isaías, irmãos, não foi qualquer coisa. Você já imaginou você tendo uma visão dessas? Porque Isaías era de carne e osso como eu e você. A propósito, a morte do profeta Isaías, segundo os historiadores, foi no Egito, e ele foi, muito provavelmente, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio. Então era de carne e osso, como eu e você. E foi a ele apresentado uma glória de Deus, uma coisa linda, extraordinária. Então, nesse momento, irmão, de revelação, dessa coisa sublime que é a glória de Deus, desse mistério que é a glória de Deus, por que que Isaías faz questão de iniciar o registro da sua chamada, o momento da sua chamada, com a morte de Uzias? Então veja, queridos irmãos, eu tenho pelo menos 3 pontos aqui para apresentar aos irmãos. Primeiro que, segundo a tradição, diz que Uzias era primo de Isaías. Então se Uzias, o rei, era primo de Isaías, logo era parente, logo, e é bom dizer também que Isaías era um profeta que tinha livre acesso aos monarcas, ao palácio. Ele também era um conselheiro do rei, então tinha intimidade. Então muito provavelmente, e aí aqui é uma conjectura, Isaías está triste com a morte de Uzias, o rei, mas não só pelo grau de parentesco, mas Uzias, segundo a história, ele foi um rei próspero. Durante o seu reinado, o povo de Judá desfrutou de um momento de estabilidade econômica. Então, a sua morte deixaria toda a nação preocupada. Veja, um líder que trouxe prosperidade, um líder que trouxe estabilidade, um líder que trouxe uma certa comodidade à nação. Com a sua morte, obviamente, as pessoas estão preocupadas. Mas o terceiro ponto também é motivo de nós pensarmos aqui. Isaías e toda Judá,
temiam uma possível invasão assíria, que já tinham invadido o reino do norte, Samaria, e tinham causado ali um estrago tremendo. Enquanto Uzias estava reinando no sul, havia, como ele era um líder de estado, um estadista, que tinha boas relações, no reino do sul, os que estavam ali, os moradores daquela região, estavam tranquilos, porque Uzias conseguia manter a passividade, ele conseguia manter a paz, ele conseguia manter a tranquilidade. Mas com a morte de Uzias, vem então para o reino do sul a ameaça assíria. Então isso fez com que pairasse sobre aquelas pessoas a insegurança. Então eu quero que você grave essas 3 palavras que eu falei: tristeza e também preocupação somado à insegurança. Tristeza, preocupação e insegurança. Então, nós temos diante disso que pesquisar quem era esse rei. Nós temos que olhar para a Escritura, para a palavra de Deus, e verificar Escritura por Escritura quem era Uzias. Porque ele confere a Judá, ele confere aos moradores a segurança, a prosperidade, a estabilidade econômica, tal qual um rei ainda não tinha conferido a eles. Mas no livro de 2 Crônicas, e é assim mesmo que a gente pronuncia, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 1 ao 23, se você quiser acompanhar, faça isso, é um culto de ensino, você também pode deixar para ler com mais calma na sua casa. Então, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26, versos 1 a 23. Eu quero aqui apenas fazer alguns recortes. Eu não vou ler tudo que está aqui, mas você pode depois com mais calma conferir. E tudo isso eu chamo de mini currículo de Uzias. Mini currículo. Você sabe que todos têm um currículo, não é? Quando você vai apresentar a sua história de vida, né? Nós chamamos de CV, que vem do latim curriculum vitae, ou seja, é a sua história de vida, é a sua trajetória de vida, é o que você já fez de trabalho. Você faz lá o seu currículo, você apresenta para a empresa, para uma avaliação e posterior convocação para uma seleção ou uma entrevista, ou testes, ou dinâmicas, coisa do tipo. Então eu quero apresentar a vocês aqui o mini currículo do rei Uzias, para entender melhor o que Isaías está falando no capítulo 6, no verso 1, quando ele diz: o ano em que morreu o rei Uzias. Veja, nós temos a seguinte informação: todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai Amazias. Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus, enquanto o rei buscou a direção do Senhor, e Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate. Sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto, cavou muitas cisternas. Era um homem que amava a terra, tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens
preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Eles atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos do muro. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho o seu coração, que o levou à ruína. Então aqui um mini currículo de Uzias. Nós temos aqui elemento suficiente para entender que Isaías está no templo e no momento de uma visão gloriosa, ele lembra de Uzias, que trouxe para ajudar prosperidade, estabilidade econômica e paz em seus dias. Durante 52 anos, Uzias foi o estadista de Judá, foi o líder de Judá, foi o monarca que estava ali. Mas veja, ainda nesse mini currículo, nós temos uma tentativa de explicar e não justificar uma possível tristeza, como eu disse anteriormente, uma possível preocupação e insegurança presente. Você pode perguntar nessa noite: perder um rei desse porte não seria motivo suficiente para tais sentimentos? Para que as pessoas estivessem preocupadas, tristes, inseguras, com medo, em pânico? A verdade é que a ameaça de uma invasão à Síria deveria preocupar mesmo. Porque os assírios eram homens cruéis, eram homens que não tinham piedade de ninguém, eram homens que gostavam de fazer torturas, que eu não posso nem falar aqui para os irmãos nesse púlpito, o tipo de tortura que os assírios faziam com as nações que eles invadiam e subjugavam. Mas eu acredito que deva ser suficiente para os irmãos entenderem a crueldade que existia no povo da Assíria. Então, a pergunta é essa, né? Perder um rei desse porte não seria motivo suficiente? Você que ouve aqui essa palavra, você que está aqui na igreja sede nessa noite, e você que está pela internet assistindo, talvez você esteja também passando aí por algumas situações que confiram, não é, esses sentimentos de tristeza, de insegurança, de preocupação, de medo, de pavor, não é? Por quê? Nós estamos vivendo em tempos onde a nossa realidade aqui na ponta do século 21 nos traz tais sentimentos, não é? Problemas com violência, não é? Problema com a segurança, catástrofes naturais, não é? Que a gente está contemplando aí, problema no cenário político, econômico, social, tanta coisa que a gente tem que lidar, pressão externa, pressão interna, no dia a dia, no trabalho, enfim, no trânsito. Então são muitos desafios à nossa fé, mas alguém pode estar se questionando: pastor, você não deu uma resposta. Perder um rei desse porte não pode trazer tais sentimentos? A resposta que eu te dou é: depende. Depende. Depende do quê? Depende do entendimento que você vai ter do restante do texto. Porque nós temos um contexto, nós não temos um texto isolado. Nós temos todo um contexto para desenrolar, para enxergar e para contemplar. Mas eu quero aqui pedir licença aos irmãos para parafrasear uma fala de Jesus, não é? Jesus, ele disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Eu quero parafrasear, pedir licença aos irmãos para dar um outro sentido. Parafrasear o que é? Dar um outro sentido, uma outra direção, algo que já foi dito. Então, quero pedir licença a você para
parafrasear essa fala de Jesus e dizer que nem só de notícias ruins viverá o homem. Nem só de notícias ruins viverá o homem. Guarde essa sentença. Então, é motivo ficar inseguro, ficar triste, ficar preocupado, ficar agoniado porque um rei bom morreu, depende do entendimento do restante do texto. Isaías 6, verso 1, continua. No ano em que morreu o rei Uzias, numa outra tradução diz, eu vi também o Senhor. No ano em que Uzias, esse rei poderoso, que foi apresentado aqui o seu currículo, morreu, e o pavor tomou conta de Judá, eu também vi o Senhor. Então, se Isaías estivesse olhando para o trono do rei Uzias, Uzias não estava mais lá, o monarca havia morrido, agora está o seu filho, começando uma trajetória, começando uma história, a ameaça síria rondando, problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais. Uzias não estava mais lá, mas Isaías pôde entender. No trono de Uzias, esse rei próspero não está mais. No trono de Uzias, esse rei que traz estabilidade não está mais. No trono de Uzias, esse rei com um porte avantajado não está mais. Mas eu vi um trono diferente. Eu vi o trono que não é comparado a nenhum trono terreno. Eu vi um trono que nenhum outro pode se sentar, a não ser aquele que foi cantado aqui nessa noite, foi louvado aqui nessa noite. Somente ele pode se sentar. Então, dessa forma, explicam-se, né, os sentimentos, mas não se justificam. Não se justificam. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Você percebeu que eu dei para você o mini currículo de Uzias? E eu queria que você voltasse para o verso 6. A partir do verso 2, muita coisa aconteceu. E pouca coisa foi falado. Muita coisa estava ali naquela cena. E pouca coisa foi explicado. O que aconteceu ali? Na narrativa de Isaías, ele vê o trono, ele vê quem está sentado no trono, ele vê que a glória daquele que está no trono enche toda a casa, ele vê seres celestiais que voam com 6 asas, 2 cobriam seus ossos, 2 eles voavam, e 2 cobriam os seus pés. E eu fiquei, por que cobriam os seus olhos? Porque tamanha era a beleza, a glória, a santidade daquele que está no trono, que eles não se sentem aptos a olhar, mas eles só reverenciam. Eles só dignificam, eles só enaltecem e glorificam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, para Isaías, ele não precisava ir nas crônicas de Israel, como nós fomos aqui. Para Isaías, ele não precisava, ainda que fosse o seu primo, de lembrar de Uzias, porque ele sabia quem era Uzias, ele sabia da sua trajetória, ele sabia da sua vida, ele sabia por tudo que Uzias tinha passado. Inclusive, a partir do verso 16, quando tal fama, poder que ele adquiriu, subiu para a cabeça
Ele se tornou soberbo, arrogante, pegou o incensário, entrou dentro do templo e quis apresentar um sacrifício que era ordem apenas para os sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que 80 sacerdotes entram no templo, confrontam Uzias, ele resiste àquele confronto e na hora a lepra nasce na sua testa. E os sacerdotes, ao verem aquilo, apressadamente o tiram de dentro do templo. Ele também, vendo que o Senhor havia ferido, ele sai apressadamente e ele vai morar numa casa isolada até a sua morte. Então Isaías sabe muito bem como era o currículo de Uzias, mas agora ele está diante de um outro currículo e ele tem apenas uma informação. Qual a informação? Ele é santo. E para você, Isaías, não, já basta essa informação. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, e a glória dele enche toda a terra. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Não precisou de mais informações. Eu poderia, que se eu fosse um pregador mais habilidoso, se eu fosse um pregador que tivesse mais conhecimento, tentar aqui apresentar a vocês um currículo do nosso Deus, daquele que estava sentado no trono e que Isaías viu. Eu passaria aqui toda a noite, com certeza vocês iriam embora, eu ficaria aqui falando com as cadeiras, não é verdade? Então eu ficaria toda a noite, toda a semana, o restante do mês, o restante do ano, e não conseguiria definir, eu não conseguiria colocar no papel o currículo daquele que está assentado sobre o trono. Mas Isaías ouviu só isso: ele é santo. E nessa noite aqui vocês cantaram que ele é imutável, vocês cantaram aqui nessa noite que ele é rocha, vocês cantaram aqui nessa noite que ele é justo, mas ele também é misericordioso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, presciente, ele é justiça, ele é poderoso. Então Isaías, quando ele está diante desse currículo, irmão, quando ele está diante dessa glória, não existe outra resposta a não ser se render. É impossível que Isaías não se rendesse diante daquilo que ele viu. Então ele se quebranta, ele se rende, ele se dobra, quando ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele falou: depois desse currículo, depois do que eu vi aqui, envia-me a mim. Estou pronto para o serviço, estou pronto para me doar, estou pronto para me entregar, estou pronto para ser um sacrifício. Envia-me a mim, eu estou pronto. Então, amados, aqui nós vemos que Uzias morreu. Ele tinha agora um trono melhor. Isaías tinha um trono melhor para olhar. Isaías tinha um rei muito mais qualificado, que está acima de qualquer rei, que está acima de qualquer líder. Isaías agora, ele entendeu que a glória de Uzias era uma glória efêmera, era uma glória passageira, era uma glória temporária, mas a glória daquele que está no trono é uma glória eterna, é uma glória que não tem fim, é uma glória, aleluia, que não existe comparação. Os serafins nunca param de cantar, os seres celestiais não param de cantar. Então eu quero terminar essa mensagem aqui, irmãos, fazendo aqui uma reflexão com vocês. O evento que nós tivemos no começo do ano, os irmãos vão se lembrar, a invasão na Praça dos Poderes, ali em Brasília, foi um domingo. Algumas pessoas indignadas com o resultado das eleições, e aqui eu não quero falar sobre política, eu estou falando apenas do recorte que nós tivemos na mídia. As pessoas ali demonstraram uma certa preocupação com o rumo do país.
porque estava trocando o poder. As pessoas demonstraram desconfiança e até uma certa incredulidade naquele que está no trono. Porque quem confia naquele que está no trono não precisa olhar para quem está no palácio, na cadeira presidencial. Não precisa. Sabe por que não precisa, irmão? Porque essa igreja aqui, ela é de Jesus. Então, revela uma desconfiança, uma insegurança. Quantos irmãos que eu tive que conversar, que no começo do ano, e eu acredito que os colegas pastores também fizeram o mesmo, muitos irmãos incrédulos, com o futuro, inseguros, coração palpitante, falando em desemprego, falando de miséria, falando de fome, falando de liberação daquilo, e preocupados. E aí eu me lembro aqui, irmãos, que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 27, ele disse aqui na versão NVT, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Então, nós podemos iniciar pelo fim do verso, que em uma outra versão diz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Por que Jesus está falando isso? Naquele contexto imediato. Ele ia ser assunto aos céus. E ele sabia as provas que os discípulos seriam submetidos à perseguição, ameaça de morte, como alguns deles morreram, martirizados. Então, para consolar o coração, ele dá essa palavra, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você tem noção que é isso? Jesus deixou para nós a sua paz. Você tem noção que é isso, irmão? Dinheiro não compra isso. Fortuna alguma compra paz, mas recebemos de graça na pessoa bendita do nosso Senhor. E a palavra paz vem do grego eirene, que é uma palavra que significa harmonia, tranquilidade e segurança. Esse é o sentido da palavra paz. Então Jesus está dizendo, eu vou, mas eu não deixo vocês desassistidos. Eu vou deixar vocês em paz. Então pode vir crise, pode vir recessão, pode vir desemprego, pode vir liberação de uma série de coisas que a igreja está lutando, está marchando, mas fique tranquilo, nessa terra somos peregrinos, nessa terra somos forasteiros, nessa terra nós estamos de passagem, essa vida é só um vento, é só um vapor, nós temos paz para seguir em confiança. Nós temos paz, a paz que o profeta, ele recebeu quando teve a visão do trono, a paz que Isaías pôde entender naquele momento que ele descobriu com quem ele estava lidando. Acho que o grande ponto está aqui, descobrir com quem está se lidando. Nós não estamos lidando com um líder temporal, um líder humano que tem poder humano, não. Nós estamos lidando com o eterno. Nós estamos lidando com o eterno, a sua vida é dele. A sua casa pertence a ele, da sua família ele cuida, da sua vida, cada detalhe passa pelas mãos dele. Você não é desassistido, você não está desamparado, desabrigado, não.
Pode estar passando por uma aflição, sim. Pode estar passando por um momento adverso, sim. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o meu trono, eu estou sentado, e por isso você não vai embora com essa sensação que quer te devorar. Receba a paz de Deus essa noite. Receba a paz de Deus. E para a gente encerrar, irmãos, no horário que o pastor me passou, enquanto estivermos preocupados com as coisas desse mundo, inseguros, atribulados, sabe o que vai acontecer? Nos tornaremos infrutíferos. Te convido a olhar para o lugar certo nessa noite. Eu te convido a olhar para o lugar certo. O seu alvo não é o que você está passando, não é a sua realidade, não é o que você está vivendo. Ore por isso, busque a Deus por isso, mas o seu alvo não é aqui, não são essas coisas. O nosso alvo é lá. O nosso alvo é lá, nossa cidade é lá, nossa terra é lá. Onde está o trono de Deus? Jesus, ele afirmou, e podemos confiar: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então tira da sua cabeça: ah, mas vão pintar o Brasil de vermelho. Nós não temos negócio com isso. O nosso negócio é com quem está no trono. Ah, mas vão liberar as drogas, vão liberar o aborto. O nosso negócio é com quem está no trono. E Deus tem chamado gente para se posicionar em lugar estratégico para lutar contra isso. Então oremos pelo Brasil, oremos pelas famílias, oremos por aqueles que estão em eminência, mas não entremos em desespero. Que Deus em Cristo os abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos dar boas-vindas aos irmãos da Regional 6, cooperando hoje aqui na nossa igreja sede. Parque Uirapuru, pastor Severino Paulino e a sua caravana, com os irmãos sub da Polidura, pastor Damião, Cidade Satélite, pastor Marcos, Jardim Arapongas, pastor Adriano, Jardim Ottawa, pastor Carlos Santana. Onde estão os nossos irmãos? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Bairro Bom Sucesso, pastor Weyland e a sua caravana. Junto à sub Carmela, pastor Daniel José. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Regional 6 é todos comportados, né, na apresentação. Vila Dinamarca, pastor Benedito Fernandes e a sua caravana. Aí estão os nossos irmãos, Deus abençoe e sejam bem-vindos. Jardim Maria Dirce, pastor Marcelo e a sua caravana. Deus abençoe os irmãos, bem-vindos. Jardim Cumbica 2, pastor Jair e a sua caravana. Amém, Deus abençoe. As demais congregações com seus representantes, bairro Ponte Alta, pastor José Walter, que é a sede da regional. E os irmãos, sua caravana, Deus abençoe. Jardim Albertina, pastor André e os irmãos, sua caravana, ali está o pastor André, Deus abençoe. Parque das Nações, pastor William Alcântara e a sua caravana. O pastor William já deu a dica, já ensinou direitinho os irmãos, né? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Jardim Cumbica, pastor Francisco e a sua caravana. Deus abençoe. Isso aí são mudo de tudo, né? Até para rir baixinho, né? Parque Alvorada, pastor Genildo e a sua caravana. Isso aí tentou fazer, mas não sai, né? Não sei, tem um empecilho, tem um impedimento aí
Deus abençoe e sejam todos bem-vindos. Meus queridos, foi um prazer ter-los vocês aqui. Deus abençoe com esta palavra maravilhosa. Deus abençoe o pastor Paulo César, a orquestra do bairro do Bom Sucesso, sempre louvando a Deus com excelência, os arranjos lindos, maravilhosos, maestro, parabéns. Deus abençoe a todos pelos esforços, em uma sexta que é sempre difícil de vir na sede, e vocês enfrentam ali, nem precisa falar, né? Estão orando para Deus da vitória. Acho que vai ter culto de ação de graça em todas as igrejas da Regional 5 e 6. Já está a proposta aí. Acho que vocês estão orando, né? Que de repente a notícia, o trevo, já estão olhando para lá os governantes, né? Então vamos orando. Mas Deus abençoe pelos esforços. É muito bom que Deus os leve na sua paz. Nosso presidente. Então vamos em pés, meus queridos. A cantina já foi anunciada. Os irmãos passem lá para ajudar a nossa assistência social. Levante a sua mão assim, amém, e ore a um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Te engrandecemos, Senhor, por esta noite de bênçãos, pelo Senhor ter nos trazido até este lugar de oração, a tua casa, pela tua mensagem, pelos louvores, ó Deus, que engrandeceram o teu nome. Que o Senhor recompense a cada um, dando um retorno na paz, ó Deus, guardando, livrando de todo mal, mantendo acesa a chama em uma viva esperança. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja e nela permaneça para sempre. Amém. Cumprimente o seu irmão com um abraço, com a paz do Senhor.